eu fiz umas pesquisas e vi os dados alarmantes que a depressão ela vem trazendo para a gente, né? E achei bem interessante começar com os dados que a depressão em si tem trazido, né? Então, vou começar com os dados que a gente tem de pesquisa sobre a depressão. E depois a gente vai falando no porquê, algo que possa nos ajudar. Então, como é que funciona a depressão? A gente vai saber hoje. A gente vai entender um pouquinho os tipos de depressão. A gente vai compreender um pouquinho cada quadro que existe, segundo as normas, né, do manual mundial aí, utilizado pelos médicos, pelos profissionais de saúde, que fala através desse conceito que seria, né, as doenças mentais, é o manual onde lá está tudo catalogado de acordo com o que é cada transtorno e o que é que eles apresentam, etc. E tal. Como a gente está falando aqui mais a nível de tirar dúvidas para quem é leigo, para gente comum, que está passando por algum transtorno e quer entender um pouquinho, quer saber se se enquadra, aí a gente vai trazer um pouquinho dessas informações. Mas deixando bem claro que o intuito não é ninguém se diagnosticar só, entende? Não é para se diagnosticar só sobre o transtorno em si, ou ficar com a hipocondria atacada e achar que cada transtorno que seja comentado aqui, você se enquadra dentro dele, tá certo? É bom a gente ter esse critério de para compreender, sim, mas para estudar o nosso caso, sabendo que a segunda terapêutica é mais informativa, é uma segunda de terapia, onde a gente busca conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal e informação sobre coisas que a gente está passando. Quero deixar bem claro isso, tá certo? Foi um tema que vocês escolheram, achei bacana, também compartilhei disso, mas eu quero deixar claro o seguinte, não é um tema para a gente diagnosticar a si mesmo, é para a gente entender, para quem já tem esse transtorno da depressão, para quem já vem sentindo sintomas, avaliar e procurar o profissional da área que vai te ajudar a fazer um acompanhamento, né, para que você possa se curar do problema na realidade, né, diminuir os sintomas, porque a depressão a gente já vem vendo que é bem difícil, né, a gente tem um tratamento mas a gente faz a nossa parte, tá certo? Qualquer pergunta que vocês forem fazer pela nossa sala de aula, que é o médico, tem que ser por escrito, tá certo? E aguardar que eu só vou responder depois. Não vai ser áudio, nem vai ser canto. E a mesma coisa para o YouTube ou para o Instagram, tá certo? Então, a gente vai fazer tudo no seu tempo, porque tem muito conteúdo para a gente passar e a gente sabe que a live no Instagram termina mais cedo e a gente sempre acaba a nossa segunda terapêutica mais ou menos 1h10 depois. Vamos adiantar, todos que chegaram, boa noite, e a intenção é só instruir com informações que você possa se sentir mais informado sobre o assunto, certo? Eu, em minhas pesquisas, venho observando, eu vim estudando bastante sobre isso, e observei que o seguinte, o Brasil está entre um dos piores países com a taxa de saúde mental muito abalada. E o ranking dentro dos países, né, diversas pesquisas feitas fora do Brasil, dentro do próprio Brasil, e pela OMS, né, a Organização de Saúde Mundial, também, a gente percebe que tem esse ranking dos países que mais têm esse problema com transtorno, tá certo? Então, né, o Brasil, estudo que a gente vê dentro da saúde mental, uma pesquisa realizada, atualizada agora há pouco, em maio de 2024, saiu um ranking dizendo que o Brasil está entre 5 países com a taxa de saúde mental muito abalada, né? Ele é um dos 5.
Então, a gente já percebe que o Brasil ele já está passando por um processo, né? Infelizmente, fora os processos que a gente já tem, e outros problemas de saúde, a gente tem esse transtorno mental que tem aumentado bastante, né? E são vários problemas de saúde mental. Não é só a depressão que a gente vai falar hoje, tá certo? Mas o Brasil ele tem aumentado o índice dele com relação a isso. E é alarmante. Depois dessa pandemia, a gente vem vendo, vem observando, sem precisar fazer pesquisa nenhuma, mas como pessoas comuns, a gente já observa que tem aumentado o nível de insatisfação das pessoas, e a tristeza, e aquela melancolia, e muitos outros sintomas a gente vem percebendo. E todo mundo, eu acredito que está aqui hoje, que vão assistir depois, deve ter alguém em comum que está passando por algum desses transtornos da depressão. Tem vários, né? Várias categorias. E a gente deve conhecer, um de vocês deve conhecer alguém, um vizinho, um amigo, alguém da família, ou já tenha passado por algum deles, tá certo? Como eu falei mais uma vez, não é para ninguém se diagnosticar sozinho, querer sair daqui com rótulo de depressão ou algum tipo de depressão, tá certo? Que fique bem claro isso para todos, é só a nível de informação e para a gente poder descontrair também e aprender um pouco mais sobre a depressão, aqueles que já sabem que tem ela, tá certo? Então, essa pesquisa realizada pela plataforma, né, fora do Brasil, na Neurotech, ela mostrou que o Brasil é a quarta pior taxa de saúde mental do planeta. Entre os 5, o Brasil está no quarto, né? Em outras pesquisas, o Brasil já está no terceiro. Então, dependendo de quem está fazendo a pesquisa, que eu não estou aqui para trazer o nome de nenhum pesquisador, nem nenhuma empresa, que eu não estou ganhando para isso, então eu vou falar dentro das pesquisas. Não vou ficar falando o nome de empresa nenhuma, né? Eu já falei um pouco, mas deixa para lá. E o país, ele recebeu a nota 53. A nota varia entre 110 e 0. Né? O Brasil situação. E ele só está à frente apenas da África do Sul. A África do Sul está com 50. E o Reino Unido está com 49. E o Uzbequistão, né? O Uzbequistão está com 48. Ou seja, não é só aqui no Brasil que isso tem crescido. Não é só no Brasil que isso tem deixado esse alarme, né? Então, esse ranking global, né, de 71 países analisados dentro da pesquisa, a gente vê que os brasileiros eles têm aumentado muito esse nível. Né? Na saúde mental, eu estou falando na saúde mental do todo, tá certo? Então, dentro desse ranking dos 70 países, né, que a gente vê os 71 países trabalhados, 34% das pessoas no país relatam sintomas. 34% da população vai relatar algum sintoma de algum transtorno mental. Estamos enfrentando uma crise de saúde mental, né? E ao analisar esse cenário, podemos ficar muito presos a questões da emoção, voltadas apenas para a alegria ou a tristeza. Quando a gente fala de saúde mental, a gente vai ficar sempre pensando, a pessoa está feliz ou está triste, está feliz ou está triste. Se está triste, está depressivo. Se está feliz, está normal. Se está triste, está depressivo. Se está feliz, está normal. E não é assim, né? Então, a gente tem que entender que a tristeza, a angústia, a melancolia, todos os sentimentos que a gente sente, todas as sensações físicas também, ela faz parte da vida humana. Mas isso não quer dizer que ela tenha que permanecer constantemente, né? Existem já dados que a gente vai perceber. Quando aquilo persiste, não é normal. Você tem uma tristeza isolada, voltar, passou por um luto, ou perdeu alguma coisa, ou um luto não necessariamente da morte de alguém, mas algo que você perdeu, vai te trazer uma tristeza, isso vai mudar suas taxas hormonais, né? E você vai ficar um pouquinho abalado. Isso é natural, mas tem um período dentro da normalidade, dentro de um quadro que foi especificado já através de estudos e pesquisas que vão dizer isso aqui é normal, isso aqui é patológico. Quando eu estava estudando sobre isso na faculdade, inclusive o professor fez muitas questões sobre isso, né? Eu lembro que foi bem polêmico, porque hoje existem leis, né? Ou vamos dizer assim, uma lei que vai dizer para mim e para você se eu estou doente ou se eu estou normal. O mundo está tão conturbado que a gente vai percebendo, as pessoas vão te dizer se tu é normal ou se você está doente. Infelizmente, a gente tem um manual para saber se somos ou não somos normais.
que também, né, não deixa de ser um manual que é seguido pela saúde e é seguido mundialmente, que é o manual do DSM-5, né, que a gente vai falar um pouquinho dele depois. Então, estamos falando do estado interior, não é só tristeza, não é só alegria, mas está relacionado a um estado interior do indivíduo, da sua forma de se relacionar, de se conectar com a vida, de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, de viver socialmente, né? De maneira a colocar para fora o seu emocional, se ele está impactado com a vida cotidiana ou não, porque ele é humano, nós somos humanos, então a gente vai ter que demonstrar essas reações da vida cotidiana. Se doeu, a gente vai ter que ter aquelas sensações de dor, tem que sentir. Agora, até que ponto sentir isso, né? Porque não vai ser normal. O aumento dos transtornos da saúde mental em si, né, é algo alarmante, como eu já falei, e a gente vê aqui que eu deixei até chamando a atenção para falar para vocês, em 2018, né, entre 2018 e entre 2022, o dobro de interação psiquiátrica. Ou seja, entre 2018 e 2022, né, teve muitas pessoas procurando psiquiatra, e teve internações, e teve muitas ocorrências com relação a esse caso. Então, esses são estudos. Veja só, a gente não está nem falando de 2023 e 2024, que a gente já está aqui, entende? Mas é 2018 e 2022. Tivemos o dobro, internações psiquiátricas, porque o pessoal estava passando por uma pandemia, né? Esse momento todo onde a gente sente um abalo, existem vários gatilhos que vão somatizar para fazer com que a gente fique da forma que eu vou relatar aqui no caso da depressão, né? Então, vamos olhar cada sintoma que vai vindo e ver se realmente aconteceu algo para desencadear aquilo ali, ou foi simplesmente um fruto interno. A gente vai falar também. Deixa eu só dizer mais uma coisa, né? Quem chegou, quem for chegando depois, vocês que já estão aí, não esqueçam de escrever no chat, né? As perguntas e respostas, eu vou ver depois, vou dar depois. Para quem quiser fazer alguma pergunta, vai ser no chat, tá certo? Não vai ser no áudio, não. É só perguntar e eu vou respondendo depois aí na sequência para eu poder passar todo o conteúdo. É bem interessante. Então, além de aumentar de lá para cá para a pandemia, né, que saltaram de 794 para 2.100 registrados. Ou seja, uma coisa que era 700 e pouco, passar para 2.000. Então, foi muito mais alto o índice, né? Imagina agora, dentro de uma pesquisa dentro de 2024. E tem uma pesquisa mais nova, da OMS, que fala sobre a população, né, ela ser diagnosticada daqui para 2030, com maior índice de depressão, muito maior, ser justamente tão comum a gente ver pessoas depressivas, porque, segundo estudos, ela já está dizendo, estudando a população de vários países, já vem percebendo que esse aumento tem sido tão decorrente que daqui para 2030 vai ser meio difícil a gente encontrar alguém que não tenha tido um episódio de depressão. A depressão, ela vem disparada, né, em tipos de diagnósticos que crescem mais. E a gente vai perceber o seguinte, a depressão entre jovens de 19 e 39 anos. Esse é o motivo da negligência, do aumento dos casos, né? Muitas vezes a gente vai ver, a pessoa não percebe o que está passando, não entende, não tem informação correta, e fora que tem um preconceito terrível com relação aos transtornos mentais. Todo mundo já acha, estou doido, estou com depressão, estou doido. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um psicanalista, estou doido. Esse preconceito faz com que a pessoa só procure depois quando o caso já esteja mais grave, tá certo? Então, reforçando, né, a população apresenta queixas direcionadas por estresse, por transtorno, questões psíquicas durante esse período, que aumentou bastante entre 2018 e 2022. Aí, o que seria a depressão? O que a gente entende como depressão? Depressão é considerado um transtorno do humor grave, né? Embora ele aparenta ser muito comum hoje, a gente vê as pessoas apresentando quadros de depressão hoje,
com mais facilidade, e a gente já consiga, sem ser médico, sem ser nada, já dizer assim, está depressivo. Até a gente usa já essa linguagem de dizer assim, hoje eu estou depressivo, estou depressiva, estou para baixo, e a gente já usa um linguajar para se enquadrar dentro disso, né? Então, é considerado um transtorno grave, embora pareça ser muito comum. Como eu coloquei também até lá no cartaz, né, de chamada para vocês, para ninguém entender diferente. Outra coisa, sendo uma psicopatologia que merece muito cuidado especial, certo? Como uma doença complexa que ainda é multifatorial, ou seja, vários fatores podem levar você à depressão. Não é uma coisa específica, eu deprimi porque caí, porque sofri um luto, ou porque simplesmente me separei, ou porque meus sonhos não se realizaram, entende? Não existe, não vai ser depressão por uma coisa específica, vai ser por vários fatores. Então, a gente já percebe, né? Significa que ela passa pelas dimensões psicológicas, biológicas e genéticas, e também ambiental. Ou seja, o fator biológico, genético, se tem alguém na família, se tem quadros já de transtornos, seja qual for ele, vai ter mais facilidade de você ter. Psicológicos também, se você sofreu alguma coisa psicológica que afetou o teu psicológico, pode desencadear a depressão. Como eu falei, genética e o ambiental. Se você está num lugar tóxico, com pessoas que estão criando situações conflituosas para você, você pode desenvolver, né, a depressão. Por exemplo, ambiente de trabalho, família, faculdade, ou qualquer lugar que você sinta desconforto. Atualmente, a teoria mais aceita relacionada ao quadro depressivo é a alteração de neurotransmissores, né, como eu falei. Falando, os nossos níveis vão se diminuir e a gente vai acabar tendo essas alterações no humor, né? Então, os neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, eles vão alterar e vão fazer com que a gente fique depressivo. Ou seja, praticar esporte, fazer uma atividade que te traga prazer, ter bem-estar, movimentar o corpo, entende? Isso vai fazer com que você diminua o índice de estado depressivo. Aumentar também os seus neurotransmissores. E é claro que quem não quer entrar em depressão tem que procurar fazer atividades, alimentação, todo esse cuidado e procurar o profissional também da área para isso, né? A gente sabe que o psicólogo, ele está gabaritado para isso. O psicanalista também, o analista, está para isso. Mas a gente tem as controvérsias, né? Mas o principal, todos, responsável, é o clínico geral e o psiquiatra. O clínico vai direcionar você para um psiquiatra e ele é que vai fazer todo esse diagnóstico. Agora, o trabalho tem que ser em conjunto. Né? Por que tem que ter o psiquiatra? Que muitas vezes a gente não quer procurar, porque a gente já entende que o psiquiatra é médico de doido, vê a visão, né? Eu tenho que rir, porque o caso é sério. Então, ninguém quer se chamar de doido, não é verdade? Então, como é que a gente vai procurar um psiquiatra? Eu vou procurar um psiquiatra por quê? Estou doida, não estou doida? E muita gente tem esse estigma de dizer que está triste, é frescura, está com depressão, é frescura. Eu vi muito isso. Eu vi uma pessoa falando, quando eu estava estudando ainda, né, no começo, alguns anos atrás, dizendo assim, que profissão que nada, que depressão é frescura, isso dá dinheiro nada. Isso não é profissão de ninguém estudar, não. Poxa, que depressão, isso é coisa de fresco. Olha só a visão, gente. Entende? Então, depressão não é frescura. Só sabe quem passa. Olha, eu passo mas enfim, né? Então, não é frescura. Tem que procurar, sim, acompanhamento. E por que o psiquiatra? Porque o psiquiatra, dependendo do caso, né? Que geralmente a gente só procura um médico, só procura uma ajuda, um tratamento, quando já está mais grave, é melhor procurar logo o psiquiatra. Porque ele já vai passar uma medicação para aliviar os sintomas. Para quem quer recorrer já à medicação e sabe que está difícil levar em consideração
o abalo emocional. E o físico também, porque algumas pessoas que sentem dores vão sentir muitos sintomas físicos, né? Não é só emocional. Então, é melhor procurar logo o psiquiatra, mesmo que o psicólogo também já dê um diagnóstico, já possa te acompanhar, ou um profissional de psicanálise também, tá certo? E tem outras terapias também que podem não ser consideradas ainda cientificamente como uma terapia que vai te levar à cura ou à diminuição do sofrimento, que é isso que a gente leva. Tem outros profissionais e outras áreas também que vão te ajudar em associação nesse processo de cura e de reencontro com você mesmo, tá certo? Então, assim, a gente vai perceber que existe um índice diferente, né, da depressão que prevalece entre quase 2 mulheres e um homem. Se tem 2 mulheres, vai ter 2 mulheres, vai ter e um homem, segundo o Ministério da Saúde. Né? Então, a gente vai perceber, para cada 2 mulheres vão ter e um. Ou seja, olha o percentual, né? Já está praticamente mais que devia, né? Nem deveria ter. Então, a gente vai perceber a diferença entre idade. Apresentar, assim, entre os 20 anos e os 40 anos. É uma idade base que o Ministério da Saúde ele já traçou dentro das pesquisas. Entre 20 e 40 anos. Ou seja, uma idade em que a gente assume a vida adulta, que requer uma responsabilidade, porque hoje, a cada dia, antigamente, todo mundo queria fazer 15, 18 anos. Agora, ninguém quer ser mais velho. Está na população terrível. E ninguém quer ser mais velho, todo mundo quer ficar morando com os pais, né? Eu queria que meus pais quisessem me adotar mesmo assim de novo e quisessem cuidar de mim pro resto da vida. Mas as contas chegam, a gente tem responsabilidade e muitas vezes a gente não quer assumir. E fora a cobrança profissional, de ter que escolher uma carreira, de fazer o que eu vou escolher pro resto da vida. Então, essa faixa etária dos 20 anos é bem essa crise existencial. E os 40 também, porque os 40 já está chegando na meia-idade. Já estou chegando nos 50. Falta pouco tempo. O que é que eu fiz da minha vida? E a gente passa por uma outra crise existencial. E é natural a gente ter esses desconfortos físicos e emocionais. E, com certeza, os hormônios também vão ajudando. Né? E para a mulher não faz diferença. Não poderia ser diferente, né? Porque a mulher está disparada na frente. Só que eu quero dizer o seguinte, para a gente refletir sobre dados, né, estudos. Dados e estudos, isso não quer dizer que é uma regra. Porque quando eles vão fazer estudos, ele não questionou toda a população. Eles fazem uma base. Se a gente tiver 200 pessoas ali naquela cidade, a gente chegou no X. Então, ele faz uma estatística dali. Isso não quer dizer que é preciso. Tem que estar certo. Mas é um estudo que a gente tem uma base. Você entende? A gente vai ter uma base para saber quantidade de pessoas, ou chegar perto, vai para mais, vai para menos. Tem um percentual. Então, não vamos ficar só nos dados. Vamos ficar também naquilo que a gente sente. E procurar também cura, né? E não achar que está tudo perdido. Tá certo? Então, a depressão, o transtorno depressivo, ele pode ser recorrente, maior e recorrente. É um tipo de depressão. A depressão e transtorno depressivo maior e recorrente. O que seria a depressão e o transtorno depressivo? O maior recorrente. A depressão maior, a gente se, né? Os sintomas, eles são emblemáticos. Ele vem depressivo e estão presentes por ao menos 2 semanas. São sintomas que a gente vai ver durante 2 semanas aparecendo, né? Eles não devem ultrapassar o período de 2 anos, ou seja, a depressão do transtorno maior, recorrente, ele não pode ultrapassar 2 anos, você sentindo aqueles sintomas, né? Você vai começar a perceber com 2 semanas de sensações, de passar aquele processo. E o médico, o profissional, vai estar com o terapeuta, psicólogo, qual for o médico que você escolher para fazer o tratamento. Ele vai ter que perceber isso. Quando ele vai te entrevistar, é para ele saber quanto tempo já faz que você está. Mais de 2 semanas, aí já vai estar observando isso aí, entendeu? E tem que ter um intervalo. Ou seja, 2 anos, sem que tenha havido um intervalo sem sintomas
nesse período. Ou seja, ele vai ter que passar 2 anos seguidos sem parar. Mas esses são os sintomas que incluem o deprimido. Aí tá sempre, a pessoa conta uma piada, todo mundo ri, você fica lá. Meu Deus. Anedonha, fadiga, diminuição da concentração e da autoestima. Se você tem esses sintomas, está observando, mas não tira esse rótulo para você, vai procurar ajuda. Ideias de culpa, de inutilidade, distúrbios do sono e do apetite. Segundo o DSM, né, que é o manual, onde a gente consulta, os médicos consultam e os profissionais para verificar como é que está. Né? Então, segundo o DSM, os critérios diagnósticos do diagnóstico, eles devem, além de permanecer por 2 semanas, serem suficientes para prejudicar o funcionamento psicossocial. Psicossocial. Ou seja, você não vai conseguir mais fazer, você não vai conseguir fazer suas coisas corriqueiras, normais do dia a dia. Vai ter que estar abalando, isso tem que passar 2 semanas e começar a demonstrar que você não vai bem no trabalho, não vai bem na família, não vai bem no casamento. Nada que você faz, você consegue ter perda da sua produção nesse nível, entende? Então, a causa seria o quê? Um sofrimento significativo a você ou a pessoa que está sentindo isso, para preencher o diagnóstico de depressão, né? 5 critérios devem ser condizentes com esse quadro. Tem que ter 5 critérios. É um transtorno depressivo maior, recorrente, de todos os critérios que a gente vê dentro do DSM, ele prevê um humor diminuído. Você vai ter que ter um humor diminuído como prioridade. Deprimido é um critério obrigatório. O humor, ele vai ter que ser aquele humor, sabe, que você não consegue rir quase nada. Nem um pouco fazendo cosquinha em você ri. Entende? Então, esse é um sintoma que requer realmente, você vai ter que ter. Então, esse humor deprimido, ele tem que estar presente. É obrigatório. O humor, a perda de interesse e o prazer em grande parte do seu dia. Ou seja, se você tem um dia que é 24 horas, né, 8 horas você dormir, o resto das horas você está ali, mas você não consegue ter ânimo para nada, para comer, para trabalhar, para fazer nada. Então, tem que avaliar isso aí. Você está a nível depressivo. Então, que grau é esse? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou resolver? Entende? Então, vai ter vários outros sintomas. Mas, para isso, também, para você ser diagnosticado com um transtorno depressivo maior, recorrente, você vai ter que ter mais 4 sintomas, né? Que seria o quê? O humor deprimido tem que haver a presença ainda de mais 4. Seria mais alguns desses aí que eu vou dizer. Desânimo acentuado, a anedonha, né? Redução do aumento do apetite, ganho ou perda de peso em um mês. Você ter essas alterações em um mês. Alterações do sono, hipersonia ou insônia, ou dormir demais ou dormir pessimismo associado a ficar pessimista, achar que nada tem jeito e ficar assim, eu sou culpada. Eu sou a ovelha negra da família, nada presta, nada para me dar certo. O sentimento de inutilidade, baixa autoestima, agitação psicomotora, retardo, aquelas agitações que a gente fica, eu dou uma balançadinha nas pernas, idealização suicida, pensamentos constantes sobre morte, prejuízo da concentração e dificuldade de pensar. Às vezes a gente fica com dificuldade de pensar. Né? A grande maioria que está dentro do processo que está seguindo aqui, sabe que tem um grau, né, da depressão em si, ou já passou pela depressão e ainda está se recuperando dos sintomas, né, assim, ainda está abalado. Então, na grande maioria tem alguma coisinha da depressão em si, né? O pessoal que está aí nos grupos,
A grande maioria tem uma ou outra. Um ou outros sintomas aqui que a gente vai falando. Transtorno depressivo persistente e transtorno distímico. Dentro desse critério, seria o quê? Seria o paciente que apresenta uma forma crônica da doença. Assim sendo, seria o quê? Seria o depressivo dura. Pelo menos essa sessão, esse episódio depressivo, ele vai durar 2 anos, sem intervalo. E por isso os sintomas podem persistir por vários anos. A distimia se refere ao mau humor crônico, associado à irritabilidade. Tem pessoas que vai estar com aquele, sabe, mau humor e irritabilidade. Além de nada tá bom, ainda fica agressivo, irritado por todo mundo. Então, às vezes, a gente vai perceber alguma coisa assim, olha, fulano foi agressivo comigo, tá desse jeito, não era assim. Às vezes, a gente pode até ponderar e pensar, poxa, não deve estar bem. Deve estar depressivo, deve estar com algum problema. Vamos maneirar aí no conceito. Vamos também se colocar no lugar do outro, ter empatia. Entende? Além da diminuição da autoestima, da energia e da alteração do sono. Ou seja, vai diminuir, vai ficar com mau humor, vai ficar depressivo, vai ficar com a diminuição da autoestima, vai começar a achar defeito, não estar bem com nada, a energia vai estar alterada e o sono também. Então, isso também acontece com crianças. Isso não é só com adultos, né? Tem que prestar atenção nisso também. A depressão atípica com características atípicas. Segundo esse manual, que é um manual internacional, todo mundo segue, né? Quer dizer, nem todo mundo, mas deveria, e a gente usa como base, embora não seja aqui do Brasil, mas o Brasil usa também como base, porque a gente vai se baseando nos países mais desenvolvidos, né? Então, a gente segue isso a risco. Seria o que? O transtorno atípico, né? A depressão atípica, com característica atípica, é um transtorno depressivo considerado atípico. É o fato de que momentos de melhora vão vir rápido, associado de momentos positivos. Aí uma hora a gente vai estar bem, a outra hora a gente vai estar, a gente vai ter essa oscilação, sabe? Hoje eu tô bem, aí hoje tá rindo, aí amanhã tá off, hoje eu quero morrer, eu não queria rir. Aí, sabe como é que é? Aí uma hora tá, outra hora não tá. Então, tem que prestar atenção nisso aí. Seguindo essa linha, a piora também acontece rapidamente. Sabe aquela pessoa que, não sei se vocês vão se identificar agora. Chega na terapia, eu tô... Ingrid, não sei o que, aí começa a terapia. Aí começa a fazer os exercícios, começa a melhorar, tô ótimo, aí vai-se embora. Nem dá tchau pra mim. Nem diz assim, Ingrid, vai fazer terapia, some. Aí, de repente, não, tô melhorzinho, não vou fazer mais. Aí investe o dinheiro em outra coisa. Não investe mais na saúde mental, que hoje é prioridade. Porque se você tem dinheiro, mas você não tem saúde mental, meu amor, você não tem nada. Aí daí vai. Eita, total. Sai daqui, abençoado. Entende? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Às vezes você, eu tô na terapia, melhorou, fez 4 sessões, já tá tudo bem. Não, eu já entendi, tá tudo ótimo. Aí quando cai de vez. Tem essas oscilações. Então é atípico. Essa seria uma depressão atípica. Ela vai ter momentos de euforia. Tô muito feliz. Aí eu estou dançando, tá todo feliz, tá? Parece que tomou uma droga, né? Usou alguma substância, passou o efeito, acabou a bateria, acabou. Tomou uma cervejinha, sabe aquelas pessoas que tomam uma cervejinha? Às vezes vai usar outras substâncias mesmo para se divertir. Aí sai, tá lá no meio do povo, todo mundo feliz, tá tudo ótimo. Depois que passou o efeito da cerveja, chegou o dia normal de trabalhar, no outro dia, deprime. Entende? Então, casos parecidos como esse. Esses episódios, né, podem ser leves ou graves. Essa típica, ela vai ter essa gorra, ele pode ser leve ou pode ser grave, né? O indivíduo podendo também ser unipolar ou bipolar, entende? E outros transtornos que a gente tem que estudar mais para frente, eu não vou ficar falando aqui.
Então, o indivíduo, ele deve apresentar ao menos 2 dos seguintes sintomas para se enquadrar nesse de depressão atípica. Você vai ter que ter mais outros sintomas, né? Mais 2 sintomas para poder você ficar com ele, seriam 3. Ganho de peso ou aumento de apetite. Eu acho que eu já passei por esse. Acho que esse aí foi o que mais eu passei, porque eu ganho peso com facilidade e perco com outra, né? Existem episódios na vida da gente que vai trazer algumas sensações dessas. Eu estou brincando aqui, mas é sério, às vezes a gente se identifica. Né? Eu, dentro das minhas autoanálises, né, antes de eu me tornar profissional, eu já sabia mais ou menos algumas coisas que alteravam em mim. Inclusive, hoje eu estava até conversando. E eu estava observando isso também. Quando às vezes eu sou contrariada, eu percebo logo o que é que muda em mim. Né? Muda fisicamente. O aumento de peso é algo que é bem notório para a gente perceber que não está bem emocionalmente. Se você aumentar ou diminuir de peso rapidamente, você tem que começar a observar isso, procurar realmente o médico para poder ver se sair tem alguma coisa que está desencadeando isso, tá certo? Não quer dizer que aumento e perda de peso tudo seja depressão, não. Ok? Aí o aumento do apetite tendo uma predileção, agora veja por que eu me identifiquei. Por coisa doce. Além de aumentar o apetite, vai estar naquela carência por coisa doce. Eu, Pedro. Acordo de manhã, já sou uma formiga, vou comer de novo um formiga. Estou brincando, mas é sério. A minha tendência sempre é essa. Quem teve uma ocorrência de depressão, quando você vai ter uma próxima recorrência, vai ser sempre, né? Você já sabe já os teus gatilhos que vai te levar lá para ela. Então, os gatilhos que eu já sei, que já podem me levar para quem já teve depressão e vem se curando dela, porque é algo que vai demorar, não é, sabe? Não é do dia para a noite, não é 24 horas, não é 6 meses. Existem pessoas que vão conseguir manter uma vida normal mais rápido, mas outros que vão precisar de meses, anos, não tem um período específico. Mas a gente sabe que os sintomas estão aí para dizer, eu estou aqui, eu não fui embora. Então, se ainda tem sintoma, a depressão ainda está lá. Entende? Só que você está sabendo lidar com aquilo ali. Isso não está interferindo na tua vida cotidiana social, que é uma coisa que a gente falou aqui no começo, né? Não está interferindo no teu social, não está interferindo no teu trabalho, não está interferindo na tua família, assim. Mas se tiver, tem que procurar se tratar. De todo jeito tem que procurar se tratar, mas quando começa a incomodar demais a sua vida e a dos outros, melhor ainda se tratar. Então, esse aumento de peso e essa necessidade de comer coisa doce. Mais um sintoma. Hipersonia. Podendo dormir até 10 horas por dia. Essa daí sou eu mesma. Quando eu fiquei, foi essa aí. Eu dormia demais, não queria acordar mais. Eu queria hibernar. Então, quando eu tive depressão, eu tive esses sintomas. Né? Eu estava nessa típica, que era justamente o quê? Ter muito sono e ter uma necessidade de comer coisa doce. Dormia mais de 10 horas e mesmo assim eu estava cansada. Paralisia de chumbo, que é a sensação de peso nas pernas, nos braços, a sobrecarga nos ombros. Sabe aquela coisa, parece que eu estou com alguém carregando no ombro. Ai, estou muito cansada, aquele cansaço, parece que nunca descansa. A rejeição interpessoal, não se dá bem consigo mesmo, se torna mais dolorosa. Né? Além de você não se dar bem com você, aquilo começa a pesar mais ainda, mais do que você esperava. Né? E permanecendo com um sentimento de negatividade, sentimento negativo. Até mesmo fora dos episódios depressivos. Né? Até fora dos episódios depressivos. Outro tipo de depressão é a depressão tipo melancólica ou endógena, né? A endógena que seria o quê? É a depressão que vem do interior do organismo, de alguma célula, de algum sistema, né? A melancólica, né? Então, dentro do critério do TSM, a gente vai falar, né? O paciente apresenta sintomas que são internos, que são do organismo mesmo. O organismo começa a produzir coisas, né? A gente vê muitas outras doenças vindo do próprio organismo, do próprio corpo desenvolvendo. Por quê? Porque o corpo fala. Se a gente não está bem, o corpo começa a falar. Aí o cabelo cai, a unha quebra, você começa a engordar, você começa a sentir sintomas diferentes
e você começa a perceber que não está normal. Então, esse é um dos status, né? Essas coisas que vêm de dentro, que você não está inerente, você não pode fazer nada. O que você vai fazer? Se você não tem controle, você não está conseguindo controlar seu organismo, né? E tem coisas que a gente não consegue ver. Aí, xixi demais, ir ao banheiro demais, fazer o número 2, fazer o número 1, entende? Então, comer demais, tudo você vai ficar sem tanto controle. Aí, aqui, a perda, né, de prazer e a capacidade de sentir prazer. Ou seja, além de você perder o prazer que você tinha em fazer alguma coisa, em caminhar, em assistir uma comédia, em ir com alguém para algum lugar, você vai perder o prazer de fazer aquelas coisas. Em estar com a família, estar com os filhos, estar com alguém que você ama, né? Você vai perder o prazer já com coisas que você já tinha prazer. Fora que você não vai sentir prazer com mais nada, assim, nada vai estar te dando gosto. Isso seria a adenônia, né? Anedônia. Então, você começa a não sentir mais prazer com nada. Todas as coisas, todas as atividades diárias tua vai ficar meio assim, mas sem gosto, sem sal, sem açúcar. A falta de reatividade, né, dos estímulos. Então, assim, não apenas isso, mas outros sintomas também podem acompanhar. Esses aí é o principal. Mas para você diagnosticar a depressão melancólica, vai vir outros sintomas também, né? O paciente precisa apresentar mais 3 sintomas fora esse que eu falei, que é a incapacidade de sentir prazer, né? Que é o principal. Então, você vai ter que apresentar, fora a falta de prazer, humor depressivo, com prostração, hiporreatividade, né? Então, lentificação psicomotora, você diminuiu a velocidade que você faz as coisas. Então, assim, agitação psicomotora, ficar agitado, né? Aí tem pessoas que ficam, né? Começa a mexer aí as coisas. Então, na lentidão, a gente vai começar a ver. Ou você fica muito lento, sabe? Tipo assim, parado. Tem algumas pessoas que ficam assim, até sem tomar nenhuma medicação. E pessoas que ficam depois que tomam medicação. Mas como você já vê, a pessoa diminuindo mesmo o nível de produção, né? Aí aqui, sentimentos de culpa inadequados, perda de apetite, o resultado na diminuição do peso corporal. Você vai perder peso com facilidade. Uma depressão especialmente pior pela manhã. Quando acordar, você já vai sentir aquela, sabe? Ai, por que acordei e não morri hoje? Ai, acordei de novo mais um dia. Então, essa depressão tipo melancólica, você já vai sentir ela de manhã. Logo de manhã você já vai ter um sintomazinho dela dizendo assim, eita, o dia chegou. Estou viva. Oh, vida. Eu estou tentando fazer algo engraçado, gente. É triste ficar lendo esses negócios aqui para vocês e falar dessa forma, né? Porque é bem chatinho. Mas, assim, como vocês pediram esse tema, eu estou tentando até rir, mas é tão triste a gente ver essas coisas assim, está crescendo muito no nosso Brasil. E dentro do grupo mesmo, pessoas que ainda não entendem a gravidade do que estão passando e saber, sabe, ter a consciência hoje, você sabendo desses sintomas, vendo o percentual que tem aumentado no nosso Brasil, daqui para 2030, saber que quase não sei quantos por cento da população já vai estar, meu Deus do céu, mais da metade, do jeito que a gente já vê assim, já vai diagnosticando de novo, tudo depressivo, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido uma ocorrência de depressão em algum nível, entende? Então é complicado. Agora, para as mulheres, vem um transtorno que é bem comum nas mulheres, que talvez alguns se identifiquem. O transtorno, né, é disfória pré-menstrual, que é aquele que acontece em um quadro depressivo relacionado à síndrome pré-menstrual. Quando você está lá mais ou menos uma semana no ciclo, aí você começa a sentir sintomas, né? Uma forma grave de depressão, você começa a ficar mais triste, né? Você sente alguns sintomas como apresenta no diagnóstico lá do DSM, que a gente vai ver tristeza marcante, uma tristeza marcante naquele período. Se briga com o marido, já fica mais triste. Se brigou com o filho, já vai sentir pior. Nervosismo, ansiedade acentuada,
sentimentos manifestados pela sensação de estar quase explodindo, sabe? Parece que, menina, eu tive uma dessa aí. Ai, meu Deus do céu, já tive tudo, querido. Graças a Deus. E hoje eu tô aqui para contar a história, né? Então, é uma forma da gente também perceber que não quer dizer que você, identificando alguns desses sintomas, que não é possível você sair disso. Você vê a vida diferente, né? Eu acho que quem é mulher sabe como o humor da gente muda, como os hormônios é modificado. E não tem como, né? O humor, a gente percebe o quê? Ó, quase explodindo durante a menstruação. Quem nunca teve, né? Olha, eu vou menstruar. Se aparecer aqui na minha frente, cuidado, que eu pego a faca da cozinha. Teve um dia desse aí que o coitado do meu marido, ele nem sabia que eu estava TPM, mas não sei o que foi que aconteceu. Ele se levantou, foi-se embora, menina, ele nem olhou para mim. Acho que ele percebeu assim, pô, ele tá legal não. Saiu de perto, eu disse, graças a Deus que ele foi. Depois eu fiquei pensando, acho que eu fiz o quê? Eu não sei o que eu fiz, que ele percebeu o meu humor alterado. Entende? Então, muitas mulheres vão demonstrar, durante o período menstrual, alguns sintomas parecidos, né? Tristeza marcante, como eu falei, afeto também lábio, aqui irritabilidade, né? A gente tem aquela irritabilidade com mais facilidade. Esse transtorno é considerado, né? Como é que eu posso dizer? É um tipo de transtorno que ele vai e vem. E a gente sabe que ele vai estar ali, para quem já teve, apresentou esses sintomas, durante o período menstrual. E todo mês a mulher menstrua. Então, ele vai ficar indo e voltando. Mas ele também pode acarretar outros sintomas. Ele não quer dizer que nesse mês eu senti raiva. O mês que vem eu vou sentir. Esse mês eu não aguentava, né? Ninguém olhar para minha cara. No outro mês eu também vou sentir. Não. Pode ser que os sintomas do próximo mês sejam diferentes. Entende? E pode ser que também no próximo mês some tudo. Além dos que você sentiu esse mês, você sinta outros e fica uma bola de neve. Por isso que tem mulher aqui, solta a boca do balão. Então, deve ser pelo menos 5 sintomas que você deve sentir para ser diagnosticado como transtorno disfórico, né, pré-menstrual. Você tem que ter esses sintomas, aí que eu falei, né, essa irritabilidade, um desses aí, mas tem que ter esse outro aqui, ó, mais 5, né, seriam os 5 daqui, interesse diminuído, dificuldade de concentração durante o seu período menstrual, fadiga fácil, falta de energia, alteração de apetite, hipersonia ou insônia, dormir demais ou não dormir nada, sensação de inchaço e aumento de sensibilidade das mãos. Daí eu tenho uns 3. Tenho 5 não, então eu não estou dentro desse. E eu dizendo aqui para vocês não se diagnosticarem, né? E fazendo essa brincadeira, ninguém merece. Então, sobrecarga, perda de controle, sensação, né? Irritabilidade, esse inchaço nas mamas, eu acho que a grande maioria sente, né? Tudo isso antes dos 20, ninguém sente nada. Você já reparou, né? A incidência é dos 20 e os 40 anos. A depressão psicótica é uma depressão bem com sintomas psicóticos. Então, a gente vai encontrar dentro dela o quê? O caso de pacientes com essa depressão psicótica tem alterações cerebrais. São bem mais graves nos pacientes sem sintomas psicóticos, né? Então, tudo nele vai ser mais grave. Porque ele já é psicótico. Então, a alteração que já teria em uma pessoa que vai estar com algum outro transtorno de sintoma, a alteração do cérebro, vai ser diferente para quem tem um psicótico. A alteração cerebral vai ser maior. Se ele fizer uma ressonância, ou vai ver lá nas luzinhas o que está alterado e vai perceber, né? Por isso que alguns médicos também pedem, né, a ressonância ou a tomografia para ver. Então, pensando nisso, esses episódios de delírio são comuns, considerando o componente depressivo, né? Fora estar depressivo, você vai ter episódios de delírio, você vai ficar viajando. Delírio, você tem que entender o que é delírio. Delirar é você imaginar algo que não existe, que não está ali, que não tem nada que conecte aquilo.
Foi algo que você criou da tua mente. É diferente de você ver algo realmente que existe, sabe? Por exemplo, você olhar para um lugar e você distorcer a imagem daquilo ali. Eita, eu vi um homem ali, mas você viu a sombra de alguma coisa. Né? Delírio é justamente não ter nada e você está vendo. Eu estou vendo uma pessoa aqui, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo tal coisa. Então, isso é um delírio. Acho que eu tenho que entender por quê. Aí, o que mais, né? Assim a gente vai ver o estado depressivo, conteúdo negativo. A gente vai ter sempre essa sensação negativa. De maneira geral, pode ser sobre a ruína ou a culpa. A gente sempre vai estar associando a eu me arruinei, a minha vida está acabada, ou eu sou culpada pelo mundo, ou, meu Deus dos céus, eu sou um peso na minha família, essas coisas assim, sabe? É triste, mas é realidade. Esse estado delirante, né, negativo, o paciente depressivo desenvolve e considera o amor também congruente, né? O humor dele é amor. O humor, ele não vai ser compatível, não vai ser um humor que vai estar, sabe? É tipo um humor negro, uma coisa fora do contexto, que não combina, não está ressoando. Costumam envolver doença, morte, negação, e os próprios órgãos, punição ou culpa, né? Ele vai estar sempre envolvendo essas coisas, a doença, a morte, a negação. Vocês vão ver também, a gente vai começar a analisar outras pessoas, né? Hoje fulano só fala desgraça por isso. Ai, fulano não vê nada positivo, não transforma, não ressignifica. Tem uma dificuldade de ressignificar as coisas. A gente também tem que perceber o seguinte, né? O luto, quando é que eu sei, né? Que o luto, né? Eu estou em luto, e como é que eu vou saber se os sintomas desse luto é devido a um processo depressivo? Como é que eu vou saber? É importante deixar claro que o luto não é exclusivo, né, na perda de quem querido. Às vezes a gente vai sentir um luto, como eu falei antes, simplesmente porque eu me sinto enlutada. Não é porque morreu alguém, mas para mim eu perdi algo que tinha valor, que pode ser material, que pode ser material, pode ser apenas sentimental, mas que aquilo me causou uma dor de perda tão profunda que se assemelha à morte de alguém. Entende? Um bichinho de estimação, ou uma planta. Eu já fiquei assim, a mulher quebrou uma planta minha, quase morreu. Porque para mim era minhas filhas a planta. Então, assim, tem coisas que você vai levar, vai ter muita afeição e outras pessoas não vão ter. Aquilo vai ter um significado maior para você, entende? Então, o luto não necessariamente é a morte de alguém específico. Então, levando em consideração isso, para saber se o luto que eu estou sentindo é algo depressivo, a gente tem que estar sempre observando, né? A depressão ela pode ser desencadeada por diversos fatores, mas se relaciona especialmente com as experiências de perda, né? A depressão ela sempre vai vir associada a uma perda. A gente vai estar sempre pensando assim, eu estou depressivo porque eu senti que eu perdi algo. Eu sinto que eu estou em desvantagem com o mundo, com a vida. Eu sinto que eu estou em desvantagem tudo. Eu só perco, nada eu ganho, só me falta. Sabe a sensação de falta? É perda. Entende? Então, assim, são fatores que relacionam com a perda. Apesar disso, a depressão e o luto não são sinônimos. Entende? Embora eles estejam relacionados à perda. A gente tem aquela sensação de perda. Entende? A depressão também, a gente tem essa sensação. Só que não é a mesma coisa. Apesar disso, distinguir o luto natural, ele pode ser, né, um pouquinho difícil, né? A depressão não é uma tarefa simples, né? Quando a gente quer descobrir se é uma depressão, não vai ser uma tarefa simples para mim e para você. A gente precisa de alguém, de um profissional, para a gente entender isso. A gente precisa de ajuda. Primeiro passo, identificou mais de um sintoma hoje, está percebendo que não tá legal, não está bom, tem que procurar um profissional. E não tem que ficar achando que é milagre. Eu vou fazer um decreto. Eu vou orar. Claro que Deus faz milagres, eu creio. Mas Deus também fez o milagre de dar o dom para o homem e fazer o homem encontrar estratégias que levem à cura. Então, a gente também tem que procurar. Deus
Deus nos deu as ferramentas que a gente precisa para que a gente possa fazer as coisas. Então, vamos embora procurar. Não é verdade? Então, assim, vamos procurar um profissional para identificar esses sintomas que a gente vem sentindo. Portanto, estar presente e observar os cuidados, cuidadosamente, se observar, uma coisa que eu digo a você, as manifestações comportamentais que você vem trazendo, né? Bem como o tempo decorrido desde o evento. Como foi que eu fiquei assim? Quando eu digo para você, chegou na terapia, gente, pega um caderninho, vamos fazer um diário. Nesse caderninho você vai começar a anotar o dia que você começou a fazer terapia comigo. Dentro da terapia, a gente já vai encerrar o Instagram, tá certo? Vamos encerrar lá o Instagram para salvar, né? Para ver o que a gente salvou. Tá certo, abençoada? E o que a gente tem que ver, né? Vamos ver, gente, lá dentro do livrinho, escrevendo, olha, eu comecei a terapia agora. Eu comecei a observar que eu estou reagindo desse jeito. Ah, isso não está bacana, isso não é legal. Começa a se observar e se autoanalisar. Começa a buscar a tua cura interior. Entende? Começa a procurar a tua cura. Para que você possa entender isso. E aí? Eu estou precisando de ajuda, eu vou procurar. Não é também procurar só milagre. Por que a gente tem que ficar achando, milagre, aí vai acontecer alguma coisa, alguém vai me salvar, vai vir uma nave e vai me colocar lá numa Medbet? Pode acontecer, mas até lá você vai ficar esperando vir uma nave buscar curar ou um milagre acontecer. Faz a tua parte, investe na tua saúde mental, investe na tua análise, né? Então, isso é bem importante. A gente não pode esquecer, né, que a desigualdade social, ela acarreta muito isso também. A gente não ser desfavorecido, ter um acesso à saúde, infelizmente, precário, faz com que a gente também desacredite um pouco da possibilidade de se ajudar, né? Mas, assim, não custa nada a gente se ajudar, né? Se não tem ninguém para te ajudar, se ajuda. Procura a internet com o suporte para te conduzir na realidade ao que você precisa, que é a cura, que é o bem-estar. Se você não está bem, já não é legal. É interessante você começar a analisar isso. O conteúdo é muito comprido, é extenso, tem muita informação sobre depressão, né? Dentro até da psicanálise também, né? E a depressão também, a psicanálise entende como a tristeza profunda que precisa ser trabalhada, né? E a psicanálise também oferece como uma abordagem terapêutica e profunda condições de você trabalhar sem precisar estar procurando, estar tomando só tarja preta, você vai trabalhar através da fala. Tem a cura multidimensional, que você vai trabalhar dentro do sistema em vários níveis das camadas que você tem, espiritual, físico, mental e emocional. Então, procura uma terapia que vai te fazer trabalhar, transcender cada camada do teu ser. E uma coisa que eu super indico é trabalhar o autoconhecimento. Através do teu autoconhecimento, você vai começar a entender, olha, como é que meu corpo está reagindo? Eu não era assim. Como é que o meu emocional está? Qual é o nome da sensação que você está sentindo? Você tem que começar a anotar e a começar a se avaliar. Olha, eu faço tal coisa, me dá isso, essa tristeza. Eu faço aquilo, não me dá. Então, por que você vai continuar fazendo algo que está te adoecendo? Então, a gente já começa uma autoanálise, né? Então, a análise também vai ajudar muito nesse processo, que é através da fala, que é sem ser invasivo, e a cura multidimensional que a gente tem também no nosso pacote, no nosso processo de projeto, que trabalha todas essas camadas. Quem já passou, continua passando, sabe? Não desista. Veja se você está dentro daquele pico, né, da depressão que vai e volta, e fica mostrando assim, deu uma melhorada, vamos embora. Entende? Ter episódios depressivos é comum hoje. Hoje é comum. Por isso que eu coloquei, é comum. A depressão é algo comum que a gente vê corriqueiramente agora. Facilidade. Mas não quer dizer que a gente tem que ter. É igual dengue, igual outros problemas que estão tendo aí. Não quer dizer que todo mundo está tendo, eu vou ter que ter também. Mas outra coisa também que a gente não pode esquecer é o estresse.
ele muda, altera também os nossos neurotransmissores e nos deixa suscetível a desenvolver também a depressão, entende? Então, tudo que muda o nosso nível, a gente tem que começar a pensar, a repensar, né, os níveis dos neurotransmissores, para que a gente possa ter condições de manter equilibrado. A gente já viu também, que eu falei hoje, para que vocês fiquem bem claros, entre os 20 e 40 anos acontece isso. A gente percebe também, quando a gente vai no médico clínico, fazer um check-up, teve alterações hormonais nesse período. Com 20 anos eu senti um pouco de um jeito, agora com 40 eu sinto de outro. Então é natural. A gente tem uma alteração nos níveis também de hormônios nossos. E a gente tem um médico aí, um clínico, para estar observando através de exames clínicos, para ver como é que está o nosso humor. Quem tem depressão precisa fazer exercício, precisa cuidar da alimentação, precisa movimentar o corpo, precisa cuidar da mente e do espírito, tá certo? Então, são práticas que eu digo dentro do processo que ajudam bastante. E todo mundo sabe que funciona. Agora, o que é que acontece? Às vezes a gente está bem empolgado no início do tratamento, eu estou malhando, estou fazendo diário, estou fazendo tudo, fiz o Ho'oponopono, trabalhar memórias, estou fazendo tudo, e depois dá uma... Aí para de malhar, para de não sei o quê, para de sei lá, e quando vê, a depressão ela volta mais forte, porque ela tem aqueles picos, entende? Então vamos começar a entender seu caso, vamos ver qual é o método que você vai escolher para tratar, e vamos tratar cada vez mais cedo, porque é um dinheiro que a gente investe quando a gente não tem pelo SUS, que vai ter um retorno muito maior para a gente, que vai ser o retorno de ter saúde, de bem-estar, que o dinheiro não compra. Que é um dinheiro que a gente gasta, a gente vai dar uma escova no cabelo, comprar um eletrodoméstico, algo eletrônico, que vai lá, vai adiantar de quê? Se a gente está com uma tristeza profunda, um aparelho de som caríssimo que a gente compra, um celular, um relógio, sei lá o quê, e de repente não está servindo, você não consegue nem sentir prazer com aquilo ali, nem escutar uma música naquele som. Quando você poderia pagar um tratamento para você, ou fazer alguma coisa que você goste, que traga prazer. Tá certo? Eu não observei, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Eu responder agora rapidinho, se alguém tiver. Boa noite. Em que 4 ou 5 mais pode dizer que as pessoas cada entendi. Mas, enfim, não deu para entender. A gente não responde essas coisas assim online. Você está entendendo? Você chegar aqui, eu acho que eu estou com depressão, não sei o que, eu queria que você me dissesse tal coisa. Não vai ter como te dizer tal coisa assim. Porque isso tem que ser avaliado particularmente por você. Aí eu vou dizer assim, tu tem depressão essa. Tu tem a depressão assada. Não vou dizer nada disso. Entende? Isso é algo que tem que ser com você pessoal. É algo particular teu, que você vai ver dentro dos próprios sintomas que você se enquadrou, mas também você não pode sair daqui achando, né, usando da hipocondria para se favorecer. Porque isso é natural, a gente vai sentir tristeza, angústia, vários picos de humor ao longo da nossa vida, do dia a dia, e dependendo do que aconteceu conosco, que é o gatilho que faz com que isso aconteça. Agora, se você passa mais de 2 semanas com essas sensações, como foi dito, aí sim, é algo que você tem que começar a observar. E se isso está te prejudicando no trabalho, na família, em todos os setores que você precisa, aí sim, você precisa se organizar. Para que isso não fique pior, mas lá na frente, e a tua vida fique empacada. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem fazer as reações, viu? Sim ou não. E aí eu abro aqui para vocês falarem alguma coisa. Se não, gratidão a você. Viu? Pode escrever no chat também. Qualquer coisa, escrevam também lá no vídeo quando a gente postar e no nosso grupo particular para fazer perguntas. Tá certo? Fiquem na paz, Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer, né, estar um pouquinho com vocês, trazer algumas mensagens.
assuntos que são pertinentes. Mas não é muito legal, porque a gente fica assim tão triste quando a gente se enquadra em algum sintoma desse, né? Em vez de melhorar, a gente acaba piorando. Mas eu quero dizer o seguinte para você: tem jeito sim. Você pode sim investir mais na sua saúde mental, cuidar de você, tá certo? Não desista de você, invista na sua saúde mental e gaste um tempinho para você fazer alguma coisa, tá certo? Eu estou sempre ali à disposição, ajudando vocês nos grupos, naquilo que eu posso, né? E é isso, gente. Não desista, não. Não acho que está tudo perdido, não, porque eu já passei por várias fases daquelas depressões ali que eu mostrei para vocês e vivo lutando para não voltar para nenhuma delas, certo? Shalom, até o próximo encontro. Deus abençoe, vamos ver qual é o próximo tempo. Até mais.